e falar do PIB brasileiro, né, que veio acima do esperado no primeiro trimestre. Isso foi muito comemorado pelo governo Lula. Olha que maravilha, o governo Lula já dos 3 primeiros meses já colocou o Brasil aí na direção certa, né? Mas se você olhar por dentro os dados do PIB, você vai ver que o que puxou o PIB brasileiro de fato foi o setor agrícola. É aqueles mesmos fascistas, né, que o Lula falou durante a campanha, aqueles que vão precisar se enquadrar a programas sustentáveis de meio ambiente, né? Esses que estão puxando o PIB do país no primeiro trimestre, mesmo com a forte queda de negócios que está acontecendo neste ano de 2023 nas agrícolas, tá? Vem enfraquecendo bastante a exportação de soja, de milho, em relação aos últimos anos. E se você colocar outros setores importantes da economia na balança do PIB, você vai ver que a situação é bastante delicada. A produção privada do Brasil, ela continua estacionada, não há crescimento no Brasil, né? A nossa produção, ela não consegue realmente, mesmo com todas as tecnologias que estão aparecendo, como a inteligência artificial agora, que vem para melhorar a produção do mundo, para que a gente consiga trabalhar de forma melhor, né, mais rápida, e consiga investir em outros setores que ainda precisam de investimento, que precisam ser desenvolvidos, o Brasil ainda continua com um nível de produção muito baixo mesmo. Então, o PIB do Brasil ele vai crescendo nos últimos anos porque a população está crescendo, mais pessoas vão entrando no mercado de trabalho e com isso vai ajudando essa economia a, entre aspas, crescer. Mas não é, de fato, a produtividade do país que está aumentando. O Estado aqui interfere tanto na economia que a produtividade ela continua a mesma, acredito que desde a década de 90. Para você ter uma ideia como é foda o Brasil, né? Como é foda isso aqui, como o Estado interfere e mesmo com tudo isso a gente vê grandes empresários, grandes empresas conseguirem excelente performance, conseguirem crescer, né? E até aparecerem para o mundo, mas o Brasil é um país muito ingrato em termos de produtividade. E esse PIB ele não mostra de fato o que é a produtividade brasileira. Nunca mostrou, não foi só nesse primeiro trimestre, né? E de verdade a gente continua ainda puxado pelo setor agrícola, que é o setor que puxa o Brasil desde a época do Império, desde a época de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Que esse setor puxa o Brasil, né? A gente não tem investimento em logística, a gente não tem investimento em tecnologia. O que as nossas empresas aqui? Nada. Nós não temos setor de tecnologia, nós não temos setor de desenvolvimento, assim como a gente vê em países de primeiro mundo, nós temos ainda um setor agrícola muito forte. O Brasil é um grande exportador de produtos. Que bom que continue sendo, mas precisamos desenvolver outras áreas também, não precisamos deixar de ser o país das commodities para ser também o país da invenção, da tecnologia, do desenvolvimento, mas é muito difícil com a política, né? Com os gastos que o Estado proporciona aqui, com toda a tributação que a gente tem aqui, com toda a burocracia que temos no Brasil, toda a interferência que o Estado proporciona aqui, que impede uma produtividade maior, que impede que esse PIB possa ser muito melhor do que esses pibinhos, esses números que o governo gosta de comemorar só para dizer, uhul, nós somos melhor que o passado, porque a gente já fez isso aí, fazendo uma propaganda de algo que que ele não teve responsabilidade nenhuma, apenas deu sorte de entrar no momento, na hora certa, né? Puxada pelo setor privado, pelo setor agrícola, por trabalhadores brasileiros que estão lá dia e noite trabalhando para produzir e mover a nossa economia.